Então, seguindo a programação, nós vamos estar passando aqui agora a palavra à professora Vera Lúcia Navarro, da USP de Ribeirão Preto, que está aqui à minha direita. A professora é doutora em Sociologia e atualmente professora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, diretora científica adjunta da BRAST, que é a associação criada recentemente pelo companheiro Zurré, o qual eu tenho a honra de fazer parte, dessa diretoria. Então, de parabéns. A professora vai falar sobre reestruturação produtiva e as mudanças no perfil de adoecimento dos trabalhadores. Professora, a palavra está contigo. Certo, muito obrigada. Bom dia a todos. Primeiro que dar a palavra para professor, eu não sei se professor ou sindicalista, quem é que fala mais. É difícil em 20 minutos, inclusive pela complexidade do tema, a gente conseguir falar como deveria. Então, eu vou aqui fazer algumas questões e é incrível, porque quando o professor René foi falando, eu já estava com vontade de mudar a trajetória. Mas vamos ver aqui como que a gente se comunica, dizendo que a gente vai só pontuar essas questões. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba, e a própria Abrast, pela oportunidade de estar aqui, para falar sobre um assunto tão importante. Quero dizer que é um prazer grande estar aqui hoje falando isso, porque aqui é uma introduçãozinha um pouco mais pessoal. Eu tinha um sonho de menina de morar e trabalhar em Curitiba. Quando eu comecei a pensar na adolescência, onde eu queria estudar, eu queria vir para Curitiba, queria morar aqui, queria trabalhar. Isso nunca aconteceu. Ou aconteceu, eu pensando nisso, na realidade aconteceu em duas ocasiões, a segunda é essa. A primeira ocasião foi quando eu cursava ainda o curso de Ciências Sociais na Universidade de Londrina, e eu estive em Curitiba enquanto estagiária do IAPAR, do Instituto Agronômico do Paraná, e eu era estagiária e trabalhava com uma pesquisa que estava sendo feita sobre os faxinais do Paraná. Acho que vários paranaenses devem saber o que é isso, mas algumas pessoas não sabem. Os faxinais eram áreas comuns, áreas de pastoreio, de criação e de plantação, que até na época que eu vim para cá, que foi em 84, era uma coisa que funcionava. Hoje eu não sei como é que estão os faxinais, mas eu lembrei disso. E eu vim para Curitiba para fazer um levantamento bibliográfico. Fiquei lá naquela biblioteca lá do centro, a Biblioteca Pública do Paraná, uma biblioteca muito linda, a biblioteca da Universidade Federal também, eu pesquisei lá. E a gente estava pesquisando sobre os imigrantes italianos, poloneses e ucranianos, que eram pessoas que tinham ligação com os faxinais. E eu me lembro, pensando sobre falar isso daqui, eu me lembro de algumas cartas que eu li. E tinha umas cartas, por exemplo, uma das cartas que eu li de um imigrante italiano, ele dizia, uma carta que ele enviou para um parente na Itália, dizendo que não era para vir para cá. Que, na realidade, aquilo que eles esperavam encontrar aqui, eles não encontravam. Estavam numa situação muito difícil, que aqui não tinha nada, que era puro mato, que era uma dificuldade. Mas, se eles insistissem em vir, então que trouxesse facões, enxadas, machados, porque aqui não se tinha nada para trabalhar. Então, arrancavam a árvore praticamente com as mãos. E por que eu resolvi falar um pouco disso? Até para a gente lembrar algumas coisas sobre trabalho, sobre trabalhadores. A gente está vivendo um momento muito difícil e, mais que respostas, a gente vai ter que fazer algumas perguntas, nos fazer algumas perguntas sobre os trabalhadores. Então, esse foi um momento que eu fiz isso. Aí eu fui para Ribeirão, logo depois, e acabei indo lá. E essa trajetória não dá para contar, mas seria interessante, porque ela também tem a ver com a questão do meu trabalho, com essas memórias que eu estou resgatando um pouco aqui.
Porque, voltando um pouquinho, né, nesse período que eu estava fazendo esse estágio, como pesquisadora aí do Instituto Agronômico do Paraná, eu cursava Ciências Sociais e já comecei a trabalhar. Minha primeira pesquisa, que foi de iniciação científica, foi sobre acidentados do trabalho. Eu entrevistei acidentados, eram trabalhadores do Rami. Não sei se alguém aqui já ouviu falar disso. É uma planta têxtil, né, que a extração dessa planta ela é parecida com a extração do sisal. O sisal, as pessoas já conhecem. O Rami, ele era o norte do Paraná, ele era um grande produtor de Rami, maior produtor de Rami do país, e praticamente toda a fibra era exportada para o Japão e para a China. E nessa região onde eu estudei, nesse período, a região produtora toda teve, acho que aproximadamente 3.000 acidentes de trabalho, que eram acidentes graves, né, onde os trabalhadores perdiam dedos, mãos, antebraço e até o braço inteiro na extração dessa fibra. Não, na máquina que extraía a fibra. Né? Então, era uma máquina onde o trabalhador se acidentava. E era uma coisa extremamente grave, né, e coisas que a gente vai vendo que se repete. Os acidentes de trabalho é uma forma de violência muito séria que não é encarada pela sociedade como uma forma de violência. É como se fosse natural, já que é um risco do trabalho ele trabalhar numa máquina perigosa, ele sabe que está trabalhando. Então, esse discurso do risco, esse discurso de que é inerente do próprio trabalho, os riscos, né, é uma coisa que a gente vê sendo perpetuada. Uma outra coisa que me chocava na época, e que acho que ainda não foi ultrapassada, é que esses acidentes, havia umas piadinhas irônicas, né, fascistas, né, pelos próprios produtores, de que na máquina tinha um cheque visado, bastava o trabalhador meter a mão para pegar. Isso há uma referência de que o trabalhador provocava o seu próprio acidente para obter a aposentadoria ou receber um seguro, que era um seguro privado na época. Né? Então, tinha uma sorte de coisas violentas que envolviam esses trabalhadores, inclusive a questão da idade, porque tinha trabalhadores menores de idade que se acidentavam. A gente sabe, na época a imprensa divulgava até, não foi pesquisa, mas pesquisa de trabalhos da imprensa, de um garoto, por exemplo, que era menor de idade, eles conseguiram alterar a idade do menino, alterar documentos para dizer que ele era maior de idade. Né? Estou falando que essa coisa se repete porque depois, mais recentemente, eu estive num seminário na Bahia, que era sobre a indústria calçadista, que foi o setor que eu pesquisei depois, na minha pesquisa de doutorado, e a gente viu lá um técnico de trabalho falando, né, que realmente tinha trabalhadores que provocavam o seu próprio acidente. Se tem algum trabalhador que chega a fazer isso, não sei, eu desconheço, mas eu acredito que você generalizar uma coisa dessa é uma coisa de extrema gravidade. E me parece, eu não consegui ver, mas mais recentemente uma autoridade se referiu a isso também, quando foi discutir a questão de acidente de trabalho. Bom, depois, essa época também era uma época em que se discutia muito, né, final dos anos 80, por conta da greve de Guariba, que foi em 84 também, e isso eu já estava indo para o estado de São Paulo. Foi uma greve que os trabalhadores lá discutiam toda uma sorte de direitos mínimos, né? E eles, ali também a gente viu um outro ponto para levantar, que eu queria levantar aqui, é a questão dessa coisa da greve ser tratada como um caso de polícia, né? E Guariba é um retrato, quem não conhece, tem vídeos, documentários que mostram como ali apanhou, né, da polícia,
Os trabalhadores foram muito humilhados, como que eles apanharam, como que eles sofreram violência, os que estavam fazendo greve e também quem não estava fazendo greve, porque a polícia entrava nas casas, né, tiravam as pessoas para prender de uma forma muito brutal e violenta. Mas foi uma greve considerada positiva, porque ela se espalhou por toda a região produtora, primeiro, né, do estado de São Paulo e depois para o restante do Brasil, e foi onde conseguiu se regulamentar um pouco o trabalho assalariado rural. Lembrando lá nesse meu primeiro trabalho dos acidentados, também uma coisa importante para a gente pensar nessa questão da reforma trabalhista, é que até aquele momento, por exemplo, o trabalhador acidentado, ele se aposentava com meio salário mínimo, né? Ele só vai ser considerado um cidadão, né, porque aí você pode pensar num meio cidadão, né, enquanto o trabalhador urbano se aposentava com um salário mínimo, o trabalhador rural se aposentava com meio. Então, só a Constituição de 88 é que vai equiparar, né, esse direito da aposentadoria com um salário mínimo. E é uma coisa também que a gente viu agora na discussão da reforma trabalhista, de diferenciar esse trabalhador rural, né? Inclusive, o absurdo de falar em poder remunerar o trabalho rural, não mais por espécie, mas por dinheiro, né? Não ser remunerado por um salário, mas ele poderia ser remunerado de outras formas, né? Então, um retrocesso imenso, né? O que eu ia falar mais? Espera aí. Então, essa questão da reestruturação produtiva, né, que é o tema aqui, eu queria falar um pouco sobre isso, né, e levantar alguns pontos, então, nesse período curto que eu tenho aqui. Então, acho que o primeiro ponto, né, e o tema aqui o tema nosso aqui, do encontro, é reforma trabalhista, determinante social da saúde do trabalhador, né? Então, acho que um ponto a se levantar, o primeiro, né, acho que o professor René já mencionou isso, mas eu gostaria de retornar, é que a reforma trabalhista, na realidade, não se trata de uma reforma, mas de um desmonte de direitos, inclusive um desmonte da própria justiça do trabalho, né? Então, acho que esse é o ponto de partida quando a gente discute essa questão. Isso precisa ficar muito claro, né? O governo se refere a essa reforma como modernização da legislação trabalhista, modernização da CLT, né? Porque considera que a CLT estava ultrapassada, era de 1943, né? E fala que a reforma trabalhista estaria ancorada em 3 eixos: consolidar direitos, segurança jurídica e geração de empregos. Não há nada mais falso que isso, né? É muito cinismo falar em modernização trabalhista, né, quando a gente está vendo um retrocesso sem precedente. Então, eu queria destacar aqui um dos pontos, um dos itens, né? Com relação à duração da jornada, né, de trabalho e a questão do horário de almoço. Então, como é que a gente pode pensar em modernização quando vai se poder aumentar uma jornada de trabalho de 8 horas para 12 horas diária, né? Era o momento da gente estar discutindo redução dessas 8 horas e não ampliação da jornada, né? Então, estamos em pleno século XXI, né? Isso já é um aspecto que mostra o tamanho do retrocesso, né? E quando a gente fala em saúde do trabalhador, né, várias pesquisas apontam que o número de acidentes de trabalho é bem maior no final da jornada, quando o trabalhador já está cansado, né? Então, essa é uma das coisas que a gente pode pensar. A questão do horário de almoço também é um ponto curioso, né? Eu vou citar aqui uma fala do vice-presidente da Fiesp, né, que é a patrocinadora desse golpe, né, e dessa desmonte da legislação trabalhista, e ele falou isso, Benjamin Steinbrück, em 2016. Ele declarou que os trabalhadores não precisariam, não deveria ter horário de almoço. E ele diz, eu vou ler aqui textualmente o que ele disse: não precisa 1 hora do almoço. Você vai nos Estados Unidos, você vê o cara almoçando, comendo o sanduíche com a mão esquerda e operando a máquina com a direita. Tem 15 minutos para o almoço, entendeu? Então, por que a lei aqui obriga a ter esse tempo de 1 hora, né? Então, isso a gente vê o tamanho
do problema quando a gente está vendo a questão da reforma trabalhista e ver também como esse representante do empresariado, né, já estava discutindo reforma trabalhista mesmo antes do impeachment, entre aspas, da presidente Dilma, né? Então, isso nos aponta que faz parte de um projeto, né, um projeto de governo desses que deram o golpe. Um outro item, né, da reforma, da tal reforma, entre aspas, aqui, que vai afetar diretamente a saúde do trabalhador, e, nesse caso específico, da trabalhadora, é o que trata da facilitação do trabalho de gestantes e lactantes em locais insalubres, né? Então, a CLT proibiu o trabalho nesses locais, né? Outras discussões que foram feitas mais recentes pela própria área de saúde do trabalhador discutia isso, restringindo, né? Por exemplo, ambientes contaminados, muito quentes, com poeira, postos de trabalho em pé, né? Com ruído, radiação. Tudo isso é sabido que fazia mal tanto para a mãe, né? Como para os bebês e as mães que estavam amamentando. Com essa mudança, poderá ser permitido o trabalho de gestantes nessas condições, né? Vai depender, né, se ela tem um médico lá que dá um atestado que não tem problema, que esse local, inclusive, faz bem para a saúde dela. Então, esse é um outro ponto. A terceirização também, apesar de ter sido aprovada antes, né, ela é parte desse pacote e ela é uma questão muito importante para se pensar. Então, por exemplo, há pesquisas, há dados, há evidências, há provas que o número de acidentes de trabalho, inclusive os acidentes graves, com mortes, é sempre maior entre os trabalhadores terceirizados. Há uma pesquisa do DIEESE, né, que aponta bem para isso. Então, imagina, se já é difícil fiscalizar os ambientes de trabalho formalmente constituídos, né, os trabalhos nas fábricas, nos ambientes de trabalho, imagine o que é fiscalizar e prevenir, né, a saúde com o trabalho terceirizado, precarizado, realizado a domicílio, em fabriquetas do fundo do quintal. Porque quando se fala em trabalho terceirizado, se você pega os manuais de administração de empresa, aquilo é uma maravilha, né? Quem quer defender tem como defender isso como uma coisa muito importante. Inclusive, esse governo fala que essa é uma forma de enfrentar a questão do desemprego. Mas várias pesquisas, né, apontam que, no Brasil, terceirização é sinônimo de precarização do trabalho, né, em todos os sentidos. A minha tese de doutorado foi na indústria de calçados, né, que é um setor da produção que, historicamente, repassou serviços para ser feito fora das fábricas, de uma forma subcontratada, quando não se falava em terceirização, porque a linha de produção, o processo de trabalho, ele é descontínuo e tem essa possibilidade de poder terceirizar a atividade fim, né? Mas isso era uma prática na indústria de calçados quando a fábrica excedia lá a sua capacidade de produção e precisava repassar serviço para ser feito fora, né? Então, ela repassava esse serviço e, nos anos 90, a gente vai ver uma expansão muito grande da terceirização. Então, só para ficar nessa questão da saúde, por exemplo, eu visitei casa de trabalhadores que pegavam um trabalho da fábrica para fazer em casa, em época de inverno, por exemplo, que eu estive numa casa, onde o que estava sendo feito, né, era uma preparação para o pesponto, e aí eles utilizavam cola, né, o trabalhador utilizava cola, estava frio, a casa estava fechada, né, e ali tinha um carrinho de bebê e tinha um senhor idoso que ficava num quarto do lado. Então, a gente vê a gravidade que né, essa coisa da terceirização e essa falta de controle que vai ter, porque todas as coisas, né, insalubres que já é difícil controlar num local,
né, num ambiente formalmente constituído, e aqui eu estou falando com vocês que é da vanguarda operária, a categoria de trabalhadores que mais conseguiu se organizar nesse país, né? Imagine esses outros trabalhadores que vão estar exercendo o trabalho dentro de casa. Então, você leva tudo isso, toda essa insalubridade, essa insegurança, essas condições para dentro das casas, né? Então, isso é de uma seriedade muito grande, uma gravidade muito grande, né? Se eu fosse ver, eu estava só no prólogo aqui da minha exposição, mas o meu tempo já está se encerrando. Posso... 5 minutos? Então tá. Que eu ia entrar na questão da reestruturação produtiva, né? Então, quando eu pesquisei a reestruturação produtiva da indústria de calçados, o que acabou resultando desse processo? Que também é considerado importante para o capital, é lógico. Resumidamente, levou à degradação salarial, intensificação do ritmo de trabalho, extinção em massa de postos de trabalho, aumento do trabalho temporário e trabalho a domicílio, e sobrecarga de trabalho e maior controle sobre o trabalhador. Então, é muita coisa, né? Também ao enfraquecimento do poder de organização dos trabalhadores. O enfraquecimento dos sindicatos está ligado a esse processo de reestruturação produtiva. E tem, né, sérias consequências, tudo isso, para as condições de vida e de trabalho. Então, isso, na realidade, quando a gente vai discutir reestruturação produtiva, e a gente poderia falar aqui várias coisas, como é que se dá, né, no país, fora do país, né, porque o que a gente tem observado é que a reestruturação produtiva, no Brasil, ela se dá diferentemente em determinada região, em determinado setor, dentro de um mesmo setor e, às vezes, dentro de uma mesma atividade, dentro de uma mesma fábrica. Então, há um processo bem diferenciado que as pesquisas têm revelado. Mas uma coisa que é comum a todos os setores, né, é um processo muito grande de intensificação do trabalho. Não, deixa. No Brasil, então, esse traço comum seria esse de intensificação do ritmo. Então, essas mudanças intensificam, precarizam, terceirizam e tornam mais vulneráveis os trabalhadores. Faz, então, com que eles permaneçam. E qual que é o paradoxo disso? Como você teve uma redução de postos de trabalho por conta da adoção de tecnologias mais modernas, né, e de novas formas de organizar o trabalho, e por conta da terceirização, você tem aí duas questões, a questão do desemprego e a questão da precarização do trabalho, que tem que ser analisada. E, por outro lado, o que acontece, se a gente for pensar na questão da saúde? Por um lado, você vai ter uma parcela grande de trabalhadores que vão ser desempregadas e que vão sofrer com a falta de emprego, né? E o sofrimento, inclusive sofrimento de ordem psicológica. E os trabalhadores que permanecem empregados vão sofrer com excesso de trabalho. Então, isso é um paradoxo. Uns vão sofrer com falta, outros vão sofrer com excesso, né? Então, acho que se a gente fosse discutir aqui e levantar questões, que eu falei que é mais para levantar questões do que para a gente dar resposta a elas, que precisam, são urgentes as respostas também, é que nós temos que, de novo, né, nos debruçar, tanto a academia, como o movimento sindical, como os serviços de saúde, os organismos do governo comprometidos com os trabalhadores, né, nos perguntar de que adoecem e morrem os trabalhadores hoje, né? E aí eu entraria nessa mudança do perfil, que seria, e que não vai dar para eu falar aqui, talvez na hora que for abrir para as perguntas eu possa falar o que seria essa mudança, mas indica que há hoje um aumento, né, um crescimento dos afastamentos do trabalho por questões de ordem psíquica, né? Então, se lá na época que eu comecei a trabalhar, o que era grave eram os acidentes, e o Brasil conseguiu esse título, né, que nos honra, de campeão mundial de acidente de trabalho na década de 70, né, no período do milagre econômico, o período que o crescimento econômico chegou o país à 8ª economia do mundo.
Agora, depois de lá para cá, se a gente for analisando as mudanças, né, nas plantas produtivas, nos processos de trabalho, nas linhas de montagem, que robotizam, que informatizam, né? Podemos pegar, por exemplo, o setor metalúrgico, que teve muita robotização, né? Na indústria automobilística, principalmente, e o setor financeiro, né? Os bancos que automatizaram, né? Automatizaram, não, como é que fala? Então você teve. Automatizaram, né? A automatização do trabalho. Então você teve uma mudança. Ali, por exemplo, no caso dos bancários, você pode pensar tanto numa questão de ordem mais física, quando você vai calcular o trabalho do digitador, né, que vai trocar a máquina por um computador e que ele recebe por toques, né? Ali que você começa a explosão da LER, né, das lesões por esforços repetitivos, e com uma pressão muito grande. Então, você tem mudanças, né, hoje, de ordem psicológica, os afastamentos do trabalho, não abandonando o caso de acidentes de trabalho, que continua um problema sério para o país, mas você tem uma certa mudança nesse perfil, né, de adoecimentos. Bom, eu acho que já encerrou meu prazo, né? Então, eu comecei falando que era um prazer eu estar aqui hoje por conta disso, né? Por conta que eu venho aqui trabalhar, que era um sonho meu. Mas eu devo dizer também que, apesar de eu ter um prazer de estar aqui, também sinto tristeza de estar aqui em Curitiba, nesse momento tão sério, tão grave para o país, né? Um momento que eu acho que não dá para a gente não falar sobre isso em qualquer lugar que a gente vai, né? O que representa a prisão do presidente Lula, né? O que isso representa para a gente. E Curitiba acabou sendo foco, né? Porque aqui é que se deu todo o processo aí do julgamento, e agora é onde o presidente continua preso. Então, é triste, mas é um momento da gente pensar que a gente tem que retomar, né? E não só resistir, né? Eu acho que a questão da resistência ela é importante, mas é o momento da gente ir para o combate, né? Combater essas coisas que estão aí. E, nesse sentido, também, que eu falei como eu estou falando aqui, é um prazer estar falando para trabalhadores, porque, muitas vezes, a maior parte do tempo, eu estou falando isso em sala de aula para alunos que nunca trabalharam. E muito do que a gente fala não cala muito nas pessoas que nunca trabalharam e nunca sentiram na pele o que é isso, né? Então, é muito prazeroso estar falando para trabalhadores. Por outro lado, eu acho que cada vez mais a gente precisa, né, e o movimento sindical precisa fazer um esforço grande em relação a trazer os jovens trabalhadores para esses momentos, né, que é um momento, inclusive, de formação desses novos quadros para os sindicatos, né. E tem que haver esse apelo, não só aos jovens trabalhadores, mas os jovens que estão estudando nas universidades e que, de certa forma, têm alguma sensibilidade com a questão da classe trabalhadora nesse país. Tá? Então, era isso que eu queria falar, e agradeço mais uma vez, e depois, se tiver tempo, a gente pode retomar alguma coisa que eu levantei aqui. Tá? Muito obrigada.